um Mandaloriano assim no final também, né? Não, e tal. e Já sabe que é estamos ao bizarro? vivo. Não, Estamos sabe ao que é vivo. bizarro, cara? É até engraçado o Boba Fett, cara, que os melhores episódios é do Mandaloriano. Uhum. Os melhores Opa, Eli, episódios. tudo bem, querido? Boa noite. Fala, Aí, ó. garotos! Só alegria. Só alegria, meus queridos. Sim. De madrugada. Agora ele é mineiro, Tarcísio. Mudou de São Oi? Paulo, agora ele é mineiro agora, o Eliezer agora. Todo mundo se mudando e eu continuo exatamente no mesmo canto. Inclusive, meu ambiente aqui na live vai ter 2 convidados: o corno e o urso. Nossa. Vocês estão sabendo dessa a gente estava comentando sobre isso aí. Mas os dois. Não, vocês estão sabendo dessa parada que o Wolverine e o Ciclope agora são um trisal com a Jean Grey? É um trisal com a Jean Grey. Mas quem é corno no caso deles? Na minha opinião, o Ciclope é o corno e o Wolverine é o urso. Faz todo sentido. Vai. Aí eu te pergunto, Tarcísio, quem que enfiou a galhada primeiro, a galhada primeiro na Jean Grey? Foi a Madeline Pryor ou a própria Jean Grey aí? Quem que mandou o chifre? Não, olha, aí? eu tava comentando isso com a Lara, assim, não exatamente isso, mas algo nesse sentido há pouquíssimo tempo atrás. A Lara é minha namorada que tá aqui, ela é convidada é o cenário, de né? certa forma. Ela é cenário da live, exatamente. que é o seguinte, a Madeline Pryor e a Jean Grey, elas não são pessoas muito parecidas, elas não são irmãs gêmeas, elas são clones. A Madeline é clone da Jean Grey e elas compartilham lembranças, de forma que elas não sabem que lembranças são de uma e que lembranças são da outra. Então, na minha mais do que humilde opinião, não existe Gaia. Né? Como é que você vai controlar uma parada dessa? Não existe. Calma aí. Não existe até a descoberta. Quando elas descobriu, porque aí teve aquela galha mental. Aí já teve galha assim. Não, aí eu vou ter que dar a razão pro Eli, realmente aquela galha mental foi complicada. Mas tadinho do Scott, ele tava só tentando ser responsável emocionalmente com a mãe do filho dele, gente, coitado. Mas não é isso também. A Jean Grey também tava beijando o Wolverine ali na encolha. Na encolha. Depois dessa, vamos iniciar, gente. Foi dar bronca, não tinha nem moral pra dar bronca. Tava beijando o Wolverine também. Mas também quem não quer beijar o Wolverine, né? Quem não quer, né? Quem não quer? Um baixinho desse, né? Bombadinho, né? Vamos embora. Vamos embora. Já estamos ao vivo há mais ou menos uns 5 minutos. Você que tá assistindo a gente aí, muito boa noite. Muito boa noite. Então vamos nessa. Aê, meus jovens! De volta, rapaziada! Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Quem chegou aí. Você aí que tá assistindo o site de entretenimento adulto e pausou para assistir essa live aqui, muito obrigado pela sua presença aí. Sim. E pela sua preferência também, né? Pela sua preferência aí, ou seja, hashtag sextou, né, gente? Se é sextou, é dia de X-Men 97. E apresentar o meu host da casa, tudo certo aí, ô Eliezer? Tudo certo, boa noite, galerinha, boa noite, o Tarcísio, o Mr. Jonathan e todo mundo que estiver escutando a gente aí. É o seguinte, gente, sejam bem-vindos, preparem... Olha aí, ó, o Mr. Bruno. Chegou mais um aí, ó, aí, Brunão. Aí, ó. Mr. Orochimaru. Então, enfim, né? Prepare seus ouvidos, suas emoções, prepare seus copinhos de suco, cerveja, tudo leve, né? Eu falo menos pode, aquela pintura. Hoje é sexta, cerveja pode. Cerveja pode. Cerveja pode. Só não já pode beber. Só não aquela gabiroba. Não, tá permitido. Porque o assunto não, depois não pode não, né? Durante não, depois do Pod Meu Nerd pode. Mas, gente, hoje a gente vai falar aí
de um assunto muito bom, né? Mal a gente espera a semana passar para vir com esses assuntos bons, falar de X-Men. E eu não pude estar na semana passada, senti muita falta. Semana passada eu estava, como disse, com crise de ansiedade, mas acontece com uma pessoa ou outra. É só voltar a estudar na escola, programação, a gente já fica ansioso, enfim, né? Mas... uma gelada que passa. Não, eu tomei água gelada, mas não passou, não. Mas, gente, é isso aí. Se prepara aí que a gente vai falar de um assunto bastante da hora aí para vocês. Beleza? É isso. É isso aí, meus jovens. E ele que tá chegando aqui, chegou atrasado, mas chegou a tempo para começar essa live. Vindo da Era Nerd. Tudo certo aí, meu querido Bruno? Falou tudo, mas não falou nada, né? Tá me ouvindo agora? Agora! Aê! Tamo junto, meus queridos. Cheguei aí, 5 minutinhos, dá uma colher de chá aí, vai. Enfim, tamo aí, junto e misturado mais uma vez, para falar de coisa boa, para falar de X-Men 97, essa série que aí tá sendo um divisor de águas, pelo menos nos últimos tempos aí na Marvel, no universo da Disney aí e tal, né? E a série tá muito, muito boa, assim, ela está sendo muito fiel. Estamos de prova, estamos aí concordantes com isso. E vamos aí tecer os nossos elogios, fazer as nossas considerações em cima dela. Fica aí, comenta nos comentários, segue nossos parceiros aí. E segue também a Era Nerd, www.eranerd.com.br e @eranerd lá no Instagram e YouTube, meus queridos, para ficar por dentro de tudo que tá acontecendo aí, beleza? Tamo junto, bora falar de notícia. O Bruno que participou ontem da live de Shogun, que ontem a live partiu mais pro lado político, mas ele tá aqui agora. Não? Mas hoje a gente vai pro lado da nerdice, né, hoje, e ele que tá voltando, né, ele que participou da última vez aí de Avatar, né, o live action da Netflix, vindo da sua toca, a Toca do Nerd. Tudo certo aí, Tarcísio? Tudo certíssimo, meus queridos. É um prazer estar aqui no Pod Meu Nerd mais uma vez. Muito prazer, Bruno. Primeira live que eu vou dividir aí com você. Inclusive, o mesmo pôster que tá aí atrás de você tá aqui no meu quarto também. Dividimos aí esse gosto em comum por Vingadores Ultimato. Filmaço, né, gente? Olha aqui, o Dragon Ball ali também, que massa. Tem esse aqui e tem a prata da casa, né? Que é o pôster. Maravilhoso. Entendeu? E tamo aí. Maravilhoso. E aquilo, né? É aquilo, né? X-Men provando, né? X-Men 97 provando mais uma vez que X-Men sempre foi melhor que Vingadores. Não quero ser o fã chato, mas X-Men sempre foi melhor que Vingadores. Eu sempre tive uma relação muito próxima com os filmes da Fox, também com a série de 92, fez muito parte da minha infância, e agora poder rever esses personagens X-Men 97 está sendo uma experiência assim, singular, e o Boldemire não decepciona. Hoje eu tô aqui para exaltar 2 caracteres dessa jornada toda. Magneto, porque Magneto sempre esteve certo, e Boldemire, que é o maior roteirista dos X-Men nos últimos tempos aí, de longe. Boldemire tem que voltar pra Marvel, ou ser contratado pela DC pra Marvel aprender de uma vez a não botar os cababom pra fora. James Gunn já tava aí pra mostrar isso pra vocês, gente. Vamos começar, vamos falar, né? Guia aí a discussão, meu querido John. Vamos lá, vamos ver quem chegou aqui. Andressa Valim, que apareceu aqui no chat. Falou, já deixando minha contribuição. Um dos melhores episódios de todas as animações pra mim. Eu ainda prefiro o episódio 5. Que o episódio 5 foi o melhor. É o melhor. Também prefiro X-Men que os Vingadores. É isso, gente. Lembrando que essa empreitada tem 100% de spoilers, tá bom? Então, se você não assistiu nem até o 7 aí, não viu até agora, a gente vai debater de A a Z o que achou do episódio aí, que vai chegar numas discussões que a gente começou lá no início ali, né? Quem ganhou quem, o chifre, vai ficar nisso até o final da série. É isso, meus jovens. Vou soltar o alerta e a gente já inicia. Vamos lá. O Tarcísio, esses dias, ele publicou um trecho do X-Men dizendo: Magneto was right. Ou Magneto estava certo. Por que você ainda confia nesse cara aí, Tarcísio? Não é porque eu ainda confio, é porque eu sempre confiei e eu sempre confiarei. Magneto, meu querido amigo Jonathan, ele é representativo para mim em uma escala bastante elevada.
porque eu sempre acreditei que não é produtivo, não leva a lugar nenhum você tentar negociar a paz e a boa convivência com uma raça que está o tempo todo tentando te eliminar. Então o Magneto, para uns, é um extremista, é um terrorista, para mim ele é um exemplo. É o cara que bota a cara no sol, é o cara que realmente vai lá defender os seus. Nos quadrinhos ele teve fases e fases, né? Teve fases em que ele estava um pouquinho mais difícil de você conseguir ali se alinhar com ele e tal, ele estava realmente meio extremo, mas essa fase que está sendo adaptada especificamente em X-Men 97 é a fase ali dos anos 80 em que o Magneto trocou de uniforme, trocou de identidade visual para realmente assumir uma postura um pouco mais pronta para o diálogo, não necessariamente para tentar negociar essa convivência, mas para meter a cara nos humanos, aliás, para meter o dedo na cara dos humanos e dizer assim, olha aqui, querendo vocês ou não, a gente divide esse planeta. Então, ou vocês dividem esse planeta por bem, ou vocês vão se dar mal na minha mão. O maior exemplo disso é o Blackout, né, que ele deu no final do episódio. Não apenas isso, né, levou os caras pra órbita da Terra lá no episódio 2, agora o Blackout e tal. Então, assim, pelo menos na minha visão dos fatos, não há como vilanizar um cara como o Magneto em pleno 2024. É difícil demais você conseguir construir esse personagem sendo fiel à essência dele e transformar ele em um vilão, sabe? 2024, a gente entende o que é necessário... o que é necessário se aprender para ser um ser humano decente, né? A gente aprendeu bastante aí nos últimos 10 anos sobre representatividade, sobre preconceito, sobre minorias, e assim, o Magneto para mim é a pessoa que, é o personagem, aliás, que melhor representa a luta das minorias pela sua sobrevivência. O melhor exemplo disso é aquele background dele da Segunda Guerra Mundial, né, cara? Exatamente, né? O background judeu, vítima do Holocausto, tendo os pais assassinados por nazistas. Não tem como você pegar a história desse cara e dizer, não, pô, olha, esse aqui é o vilão. Não é, sabe? Não é. Eu tenho pouca paciência até pra argumentar com alguém que realmente... Falar na verdade, esse episódio ele mostrou, falar na verdade, a série ainda estava construindo toda a persona dele. Quem que ele realmente é o que a gente fala, né? O ser humano dele. Mas esse episódio, cara, depois quando eu vi toda essa saga aí do Bastion, que a gente vai conhecer ele, cara, é esse episódio que a gente vai ver a virada de chave pro que a gente fala, né? Do humano pro anti-herói, que é esse Magneto aí. Eu só não sei, Lézer, como que você tá tratando a evolução do Magneto até esse episódio aí, entendeu? Bom, eu vou falar para vocês que eu errei na minha teoria. Nossa, eu tenho que admitir. Na verdade, todo mundo errou. No episódio 6 que eu participei, né? A gente achou que o Magneto ele já iria se virar contra o ser humano, porque ele iria culpar o governo de estar ativando aquele sentinela e tal. Só que foi pior do que isso, né? Foi pior do que isso, porque... no caso, quem estava ativando era meio que vilão, né? É um vilão que está ativando, mas o próprio ser humano está apoiando essa ativação. Ainda que o ser humano, ele não... Digamos assim, ele tem a intenção do ser humano é boa, entre aspas, Tem até uma citação, né, nesse último episódio falando sobre a extinção a longo prazo do ser humano. Daqui a 10 anos, o ser humano vai diminuir, daqui a não sei quantos anos ele vai ser extinto e os mutantes vão substituir o ser humano. Tem essa citação. E, por isso, o Magneto, escutando todo esse diálogo, ele está tendo, sim, uma visão de que o ser humano não está afim de viver, de coexistir com a raça entre humano e mutante. O ser humano quer ser liderado por um vilão, porque é mais fácil um vilão que elimina os seus inimigos do que a coexistência pacífica, né? O Magneto escutou tudo isso. E, querendo, por ele escutar e depois ele saber que os humanos estão com poder demais, mas isso porque ele estava preso, né? Ele estava com poder demais porque ele estava, digamos assim, de mãos atadas. Deixa ele escapar para ver se eles vão continuar com todo esse poder. E assim que ele escapou, o que aconteceu?
Blackout. Declarou guerra. Né? Magneto afetando as placas tectônicas, porque isso aí já foi demonstrado naquele filme. Tudo bem. Que na verdade ele causou um blackout, né, o Eliezer? Ele causou um blackout geral, né? Exato. Ele causou um blackout. Isso aí foi explicado que o Magneto ele tem poder de afetar tudo nesse planeta. Tem um filme o filme não é lá esse exemplo, tal, assim. Acho que é do Apocalipse, né? Não lembro. Não. Apocalipse. Pelo amor de Deus. Do Apocalipse. Que lá fala a potência do Magneto que ele poderia, entre aspas, né? Eu sempre falo aspas porque tem os defensores que poderiam impedir. Mas o Magneto poderia causar destruição mundial. Se ele mexe as placas tectônicas, mexe com tudo. Enfim, o magnetismo ele pode mexer com tudo, cara. Entendeu? E ele chegou para arrebentar. Então, para mim, eu não vou falar para você assim que o Magneto está certo, mas ele não está errado. Ele está no termo que ele está certo de acordo com a ótica dele. Sim, ele está certo de acordo com a ótica dele. Agora, os X-Men, eles têm que intervir, porque aceitar, né, que a raça dos mutantes vão ser 100% inimiga da raça do ser humano, não vão aceitar, porque eles têm a visão do Xavier, né? E a visão do Xavier nunca é Não, o Xavier ele pode ser um bom diplomata, cara, mas de vez em quando ele dá umas divergidas nos ideais que ele quer para a humanidade. Eu tenho a minha própria opinião política acerca disso, posso dar? Desculpa, o computador deu uma reiniciada rápida aqui, eu fiz o favor de... Ele deu uma caída mesmo, tá tudo certo aí, querido? Tá. A gente sobrevive nessa história. Pode, eu tô falando com o meu clone até o meu original voltar. Até o computador dele voltar. Pode falar. Vamos lá. Eu tenho uma opinião muito... Na verdade, se você trouxer um pouco isso para a realidade, eu acho que a gente, nos quadrinhos, aprende essa dualidade de bem e mal, essas coisas assim, entendeu? De que existe um vilão e existe um mocinho, e que o vilão tem sempre que sucumbir à vontade do bem e tal, ele tem... Mas, bem na verdade, historicamente falando, cara, isso é muito relativo, cara. Se você for bem, sem querer entrar na política de novo, né? Pelo amor de Deus, né? Mas você pensa que não tem, assim, se você for ver bem, não tem bem e o mal, entre aspas, tem uma guerra ideológica. Tem, por um lado, o Xavier falando, não, a gente tem que coexistir e tal, a gente precisa... Por mais que coexistir seja utópico, tem também do outro lado o Magneto falando, não, a gente tem que sobrepujar, porque eles não querem paz com a gente, eles só querem ver a nossa caveira, e nós temos que nos impor, senão a gente vai acabar sendo extinto, eles vão acabar matando a gente. Seja através do Bolivar Trask lá, seja através, então, aí até mesmo do Bastion, né? Do Bastion, entendeu? Do Bastion, mesmo, isso que é o contraste ali exatamente. Desses episódios aí. O Bastion, é que nem o Fera fala, né? Talvez o nosso erro inicial tenha sido implorar pela sua tolerância, né? O Fera já tá aí realizando a parada. Se você deixar exclusivamente na mão do Magneto o poder, como ele quer, e na verdade já meio que despontou no fim, que agora eu mando, cara, vai ser um genocídio da mesma maneira, assim. Ele não parece ter estribeira pro idealismo dele, entendeu? Então, assim, é o quanto idealista você é e o quanto você é capaz de sobrepujar a vontade das outras pessoas em prol desse idealismo. A gente tem inúmeras, como é que eu vou dizer, exemplos assim até na vida real, cara. Então, você vai ver desde sei lá, de outros imperadores do mundo aí, Napoleão, por exemplo, e muitos outros, eu não vou ficar citando nomes, mas enfim, que eram idealistas, que quiseram dominar, não, mas nossa, minha verdade é a que manda, então você que se dane, entendeu? Então, assim, não tem bem e mal, tem ideal, e os ideais se confrontam e sai guerra, entendeu? Então, assim... Cara, eu tô achando que o Magneto, nesses episódios que ele tava meio sumindo, ele tava só, tipo assim, aguentando. Só mastigando, na verdade. Só mastigando ali as informações. Só cultivando. Aí, eu acho que foi nesse episódio, o Tarcísio, aliás, pode discordar ou não, que ele vai mostrar quem que ele vira a chave, vai colocar na casa, ou vai virar essa chave, né? Pra como se fosse pro vilão que a gente viu lá na série animada,
ou ele vai partir para o anti-heroísmo, para alguma coisa meio agressiva, e que em algum momento ele vai discordar com o Xavier. Tanto que aparece... Mas eu só quero admitir aqui que quando a gente errou na teoria, a gente só errou no motivo da virada de chave do Xavier. Do Magneto, desculpa. No motivo, porque assim, a gente acreditava que ele ia culpar os mutantes pelo envio do Sentinela para eliminar Genosha. E não foi o que aconteceu. O motivo dele está muito mais enraizado naquele que ele sempre acreditou. Ele só, digamos assim, ele só comprovou que o ser humano queria eliminar de fato os mutantes. Então, já que quer eliminar, sempre vai ter um poder querendo a extinção, por que eu vou deixar? Né? É melhor eu agir primeiro. Vamos colocar assim, nesses termos. É melhor eu agir primeiro. Então, a gente errou nisso, mas a gente acertou que ele ia virar a chave. O Jonathan mesmo, na live passada, eu tô achando esse Magneto meio assim, hein? Tô achando que ele vai ser bonzinho, muito político, não. Tá muito político. Muito bonzinho, muito diplomata. O Bruno também falou, só que assim, ele precisou de um gatilho. Ele não virou assim de propósito, eu quero ser ruim. Não, ele tentou fazer do jeito certo. Certo, entre aspas, certo, sem, digamos assim, do jeito do Xavier. Ele tentou, mas não dá certo. O Xavier consegue fazer do jeito dele? Consegue, porque ele é o Xavier. Ele consegue entrar dentro das mentes das pessoas. Agora, o Magneto fazer que nem o Xavier? Impossível, meu querido. Não tem nem como. Tem um roteiro. Até só no chat aqui, porque tem umas opiniões aqui que eu quero ver com vocês aqui, ó. Inclusive, eu ia pedir para você, por favor, destaca aí o penúltimo comentário que chegou, por favor. Videoteca do Nando. Aqui o do Nerd Roof chegou aqui, falou garoto do spoilers, aí quem chegou o Nando. Aí o Éder do Nerd Sem Óculos, né, falou assim, acompanhando nós aí. Aí o Nando falou aqui, o Magneto sempre foi um personagem complexo. Aí a Andressa aqui, essa dualidade Magneto e Xavier é uma alma dessa animação, um depende do outro, sim. Aí o Nerd Sem Óculos, que episódio, meu amigo? Vou ver se consigo participar na próxima. Vai participar sim. Aí o penúltimo comentário do Nando que eu achei interessante que vai dar esse brilho pro nosso bate-papo, que ele disse assim, que Xavier é a personificação do herói. A frase Magneto estava certo pode cair por terra no próximo episódio. É exatamente isso que eu queria comentar. Para ser sucumbido ao ódio e a raiva acabar atingindo inocentes. Vai lá. Inclusive, por favor, você pode fazer um ajuste, por favor, aqui na nossa transmissão. Normalmente, existe uma opção aqui no StreamYard em que você pode fazer com que nós subamos um pouquinho para que o comentário fique em destaque, senão ele fica aqui embaixo na minha cara e na cara do Bruno. Aí, se você for nas configurações, você pode ajustar isso. Beleza. Sabe o que eu acho, enquanto ele ajusta aí? Pode se ativar. Ele tem vou desativar aqui. Ele tem um roteiro, ele na verdade ele tem uma licença poética ali, na verdade. Porque eu acho que a guerra do Magneto, ela, por mais que ela tenha se voltado contra a humanidade, você tem um inimigo a mais aí que não é humano, no fim das contas. O próprio Bastion, junto com o Sinistro, eles não são humanos. Eles são como chama? Eles são mutantes também, entendeu? Então, assim, são mutantes a favor da humanidade? São, mas eles são mutantes. Então, esses mutantes, eles estão o quê? Ferindo justamente a humanidade, usando eles como arma, entendeu? Então, assim, se o Magneto se voltar contra a humanidade propriamente dito, essa frase dele cai, né? Por terra, de fato, como o Videoteca do Nando falou aí, que ele acaba apagando a língua porque ele vai se voltar contra a inocente, quando na verdade ele tem que se virar contra o Sinistro e o Bastion, certo? E matar esse mal pela raiz, e aí ele vai se entender com a humanidade, entendeu? Aí ele vai ver, opa, o inimigo do meu inimigo é meu amigo, entendeu? Então o inimigo do Bastion e do Sinistro é a humanidade. Então a humanidade, por hora, é minha amiga, porque ela tá sendo, de certo modo, também afligida, né? Então tem essa dualidade de roteiro aí que eles colocaram, porque simplesmente se fosse o Bolívar Trask, humano, simples, fazendo tudo isso, aí era guerra contra a humanidade mesmo, porque o Bolívar ele é um ser humano, ele é humano, ele não é uma criatura aperfeiçoada, na verdade, né? Então eu acho que tem mais... Vocês vão me permitir discordar um pouco disso, porque assim,
conhecendo quem é o roteirista dessa série e sabendo todo o apreço que ele tem pelo personagem, eu não acredito que ele vai escrever um final para que toda essa construção da forma que nós estamos enxergando o personagem vá simplesmente ser subvertida nos 2 episódios finais da temporada. Eu não acredito que eles vão nos reconvencer de que talvez Magneto, a frase Magneto estava certo, venha cair. Eu acho que não vai cair. Eu acho que essa é a real conclusão da série e que ela está realmente trazendo essa conclusão, levando em consideração todo o histórico do personagem, desde as outras adaptações de animação, os filmes. É justamente o que eu estava falando no começo da live. Eu acho que, tirando, obviamente, certas fantasias, certas atitudes específicas de certas fases dos quadrinhos, eu não acredito que, em pleno 2024, um cara negro, gay, adotado, fosse ser colocado para escrever X-Men e seria simplesmente mandado pelo estúdio ou alguma coisa assim. Não, você tem que escrever Magneto como um vilão, nem que seja só nos últimos 2 episódios. Ele não ia fazer isso. Para mim é perfeitamente sem lógica. E eu também não acredito que o Magneto viria cair para um extremismo nos 2 episódios finais. A gente sabe que ele vai voltar a usar o uniforme clássico dele não sei se nesse episódio que vem ou no próximo, no final. Eu acho que pelo menos na guerra ali, quando todo mundo vai se voltar contra o Baixo, ele vai voltar com aquele uniforme. Exato. Uma outra coisa que eu queria discordar frontalmente aqui, não atacando ninguém, mas só expondo outro ponto de vista, o Senhor Sinistro, apesar de ter nascido como um humano, é um mutante, ele é um mutante, porque ele meio que fez com que ele conseguisse, através dos experimentos, ele se aperfeiçoou, ele criou ali uma situação para se tornar um mutante, e eu não encararia o Bastion como um mutante. Eu não sei qual é o background dele exato nos quadrinhos, eu não cheguei a ler essa fase dos anos 90. A verdade é que o Bastion, ele é um descendente dos Sentinela, né? Do Molde Mestre, do Nimrod. Ele é, digamos, o Sentinela perfeito, né? Digamos assim. Ele é uma mistura humano, de certo modo, na verdade. De um certo humano, assim. Só que toda a essência dele é uma mistura de tipos de sentinelas. É uma versão... Tanto que mostra até os tipos de sentinela na animação ali. O sentinela tipo assim, tipo Y, não sei o que, mostra até no holograma ali. Só que o Bastion mesmo, na sua essência, nos quadrinhos, ele é uma mistura de sentinelas com uma versão mais... Ele é um sentinela perfeito. Né, que exatamente. Por algum motivo pegou ali emoções humanas, ali, combina com emoções humanas e virou... Mas justamente a programação original dos sentinelas está ali, né? O ódio pelos mutantes está ali. Às vezes até ele, criança, ele nem conseguia entender, talvez ele nem conseguisse diferenciar essas emoções, porque fazia parte da programação original, né? A gente ainda não sabe exatamente como é que esse backup do Molde Mestre, do Nimrod, chegou até o pai do Bastion, infectou o corpo dele e o pai dele procriou depois. A gente talvez vá descobrir exatamente o que aconteceu, talvez envolva algum tipo de paradoxo temporal e tal. Eu não sei se isso vai se envolver no próximo episódio. Né? Provavelmente. Porque a gente teve uma dose do Bastion, né, sobre a sua infância, né? Mas eu tô achando que isso aí vai ser explicado mais no próximo episódio. Ou pode ser um flashback, né? Agora ou mesmo o episódio ir passado totalmente. Só pra gente concluir, Elias, eu já vou deixar você falar. Desculpa te interromper mais uma vez. Só para concluir meu raciocínio. Pra gente fechar essa questão do Magneto, eu não acredito que eles vão subverter a conclusão que eles levaram 8 episódios para chegar, né? Que até a própria... Doutora Cooper que soltou a famosa frase, Magneto estava certo. Eu não acredito que eles vão subverter isso ao final. Então eu quero que você compare essa frase para ver se está certo, então, do Nerd Sem Óculos. Que Magneto e Xavier são basicamente Malcolm X e Martin Luther King. Ambos buscam o mesmo objetivo, porém, buscam isso de maneiras diferentes. Uma na violência, outra na base do diálogo. Então, existe verdade nesse discurso, mas nem sempre foi assim. Da mesma forma que o Superman não voava na primeira edição e que o Batman usava arma na primeira edição, os X-Men foram construindo a sua mitologia no decorrer dos anos e no decorrer das publicações. Nem tudo estava pronto em 62. Então eu acho que esse paralelo que existe entre Magneto e Xavier e Malcolm X e Martin Luther King foi se construindo depois à medida que as figuras dessas duas pessoas foram se tornando figuras importantes historicamente através de um retrospecto, né? Mas nem sempre essa comparação existiu. Porém, ela é válida, obviamente, a partir do momento que a gente sabe quem são essas duas pessoas. Só que
mesmo tendo essa comparação em mente, eu acredito que, à medida que os negros, as minorias, né, as pessoas pretas, sofreram represália, violência, segregação durante toda a história da humanidade, eu acho perfeitamente justificado que a violência que eles sofreram seja reproduzida, não em cima de inocentes, como já foi dito aí na live, mas em cima das pessoas que têm interesse em manter esse status quo. Então, por mais que eu concorde com as ideias do Martin Luther King, eu acho que a abordagem dele, tal qual eu também falo sobre a abordagem de Xavier, não seria exatamente útil para todos os casos. Mas o Eliezer, ele quer falar, já tem bem uns 10 minutos, eu vou calar minha boca, eu vou deixar vocês falarem também, por favor, Eliezer. Eu vou virar aqui, a hora que fala comigo, eu tô escutando, tá? Não, eu só ia falar, calma aí, eu tô ativado aqui, eu só ia falar que eu voltei com o meu original aqui, ó. Entrei com o meu clone, tô brincando. O que o Tarcísio falou tem base, né? Só que vale alertar que toda a teoria que a gente faz para os próximos episódios, muitas vezes a gente acerta e muitas vezes a gente erra feio. Então, pode ser que, né? Vamos ver qual é a teoria que vai estar melhor. Eu acredito que o Magneto não vai se tornar um vilão extremista, não vai atingir inocentes. Eu acredito nisso. Eu não acredito que ele vá partir para esse lado, porque ele tem motivos de atacar a raiz do problema, e ele conhece a raiz do problema. Porque, assim, uma coisa, ele não conhece a raiz do problema. Vamos colocar assim, ele vai generalizar tudo. Todo ser humano é ruim, eu vou acabar com tudo. Isso é uma coisa. Outra coisa, ele tá vendo os caras lá falando de voz alta, capturando ele, falando que vai fazer isso, vai fazer aquilo com a humanidade. Ele está presenciando tudo, e aí quando ele escapa, ele vai e começa a ferir todo mundo, os inocentes, todo mundo dentro do mesmo balaio. Eu também não acredito que ele vá partir para esse ponto. Ele não tem motivo para partir para esse ponto. Esse discurso que você está colocando, Eliezer, ele é complicado num ponto muito específico. Lembra quando o Fera fala, num episódio anterior, que eu não vou lembrar o número, que muitas vezes a quebradeira, a revolta, a revolução é a linguagem daqueles que não são ouvidos? Inclusive, sim, a própria repórter estava falando, porque tudo bem vocês pedirem por liberdade e por sobrevivência, mas, ficar quebrando janela. Porra, sério que você se importa mais com janela quebrada do que com pessoas morrendo no genocídio, lá em Genosha, por exemplo? Fica complicado, sim, né? É muito difícil separar a discussão de X-Men da discussão política, eu diria até impossível, na realidade. É muito impossível. É bem impossível, tanto que eu acho que aquela jornalista, eu acho que é Moira, alguma coisa, aquela loira lá. Não, Moira é outra pessoa, mas eu também não lembro o nome dela. Não também o nome dela. Não. Ela sente empatia pelo Magneto. Eu achei de início esquisito, mas eu entendo pela causa dele, né? Não sei, Bruno, se você achou isso aí. Eu acho que, assim, eu entendo esse lado, na verdade, político, realmente, que é difícil de fazer a divisão, certo? Que existe tanto empatia como muito ódio dos dois lados ali, mas eu vejo o roteiro indo para a seguinte forma. Pensa comigo, eu vou desenhar um roteiro na minha cabeça, uma teoria. O Magneto, ele vai lutar contra quem agora? Contra quem ele tem que lutar? Contra quem é mais forte ali, ou seja, o Bastian e o Sinistro. Não tem outra luta que ele não seja essa. Beleza, assim, é tido que ele vence e tal, tido que eles vencem, que o herói ou morre ou acaba se retirando, certo? E aí, eu venci, o que eu faço com o poder que eu tenho agora? Não existe mais vácuo de poder, então o poder veio para minha mão. O que eu faço agora? Agora é hora, talvez, de tomar esse poder de alguma maneira. Você acha que talvez, então, o último episódio, talvez aquele último arco que seria um gancho para uma segunda temporada, seria Magneto descontrolado com o poder e os X-Men tendo que ir pra cima dele? Eu não diria descontrolado, eu diria que o Xavier, mais uma vez, vem para dissuadir. Então, antes do Magneto desferir o golpe mortal que ia matar um monte de gente, não. Ele se retira e, de repente, volta com a Irmandade lá, volta com um tipo de Irmandade, volta a rebanhar pessoas pro lado dele, e fica Irmandade dos mutantes, né? Mais uma vez, Magneto de um lado e Xavier do outro, tá ligado? Dois
concordando em discordar, entendeu? Isso vai acontecer, isso, infelizmente, mas isso aí é previsível que vai acontecer. Então, Talvez assim, eles voltem, né, a série no final pro status quo para tentar pensar. É porque se você voltar a série pro status quo no final dessa temporada, você tem a liberdade de construir o que você quiser para uma segunda, para uma terceira temporada. Para um roteirista, isso aí é maravilhoso, né? Se pensar na cabeça de roteiro, chuchu, beleza. entendeu? Eu acho que vai partir para esse lado. Agora, como vai acontecer que é incógnita, né? Não, assim, né? Eu acho que é por isso que tá na hora mais agora de adaptarem essas sagas mais famosas dos quadrinhos, né? Uhum. Porque, cara, a gente teve a apresentação de um monte, assim, de personagens, ou a gente até teorizou como seria a continuação da série do Homem-Aranha, né? Porque mostrou ele, o Omega Red, né, Brunão? Quais Omega foram os Red, outros? de prata. Foi o Samurai de Prata, aí apareceu no telão ali o Doom, apareceu também como é que chama? O Barão. Apareceu todo mundo, né? Barão Zemo. Barão Zemo, na verdade, né? Apareceu ele, você tá entendendo? Então, assim, já deu. Mostrando que tá tudo conectado, né? Já deu a entender que talvez a próxima temporada é todo mundo junto, tá ligado? Eu acho que assim, a gente vai ver, talvez, para um peso de trama, mais alguns personagens importantes indo de arrasta, talvez, porque a série já deu a entender que não tem amor pelos personagens, não tem esse protagonismo todo, você tá entendendo? Então, assim, para dar um peso na história toda, eu vou matar mais alguns e vou levar o Magneto até o Full Pistola, até o momento em que ele derrota todo mundo e desfere. Vai ser uma coisa meio, para quem curte Naruto, vai ser uma coisa meio Sasuke. A hora que eles vencem a Akatsuki, no fim das contas, que eles vencem o Madara e a como chama? Esqueci o nome da outra lá, a Rainha Coelho lá. Ele volta para bater, para tomar a vila, e quem não deixa, na verdade, é o Naruto, e os dois tem um embate entre os dois ali, até para os dois caírem. É o Naruto e o Magneto é o Sasuke. Exatamente assim. É uma dualidade, entendeu? E assim. Só faltou a cabeça. A diferença dos dois é, mais uma vez, Michael X e Martin Luther King, é isso aí. É Vegeta. Kaguya, é a Kaguya. Kaguya é o mutante lá, Você tá entendendo? Então é isso. A série, na verdade, o roteiro, ele, por mais que ele não apresente nada tão novo, é a maneira como ele de fato ele coloca, que é matando, que é acabando com o protagonismo, é trazendo, na verdade, os personagens no limite. Pô, será que morreu? A gente tá pensando até agora se o Gambit morreu, mas sabe-se que o Gambit volta. Eu acho que ele vai voltar, o Gambit. Ele volta, na verdade, como aliado, como quase um inimigo, na verdade, né? Falar a verdade, eu acho que o Gambit ele volta. Eu acho que se não aparecer nesses dois últimos, pelo menos no último, ele vai voltar como uma outra alcunha. Eu imagino que sim, entendeu? Uma outra identidade, porque, se não me engano, nos quadrinhos ele volta como um dos Cavaleiros do Apocalipse, o Cavaleiro da Morte, né? Alguma coisa assim. Se o Gambit voltar, vai ser uma parada tipo volta no tempo, porque a gente sabe que tá aberta aí a teoria de que talvez o Cable, dessa vez, né, tentaria uma última vez e conseguiria reverter o massacre de Genosha, porque a gente aprende nesse episódio que é uma coisa que ele já vinha tentando impedir há muito tempo. Inclusive, é até bom a gente poder desenrolar, que a gente estava falando muito do Magneto, a gente tá finalmente conseguindo contemplar outros nichos do episódio. Tô doido pra falar aqui das cenas da família Summers e tal, muito divertida aquela cena. Eu gostei. Mas pensa o seguinte, que o Fera, durante a reunião ali na sala, ele cita lá o Sankington, cita lá os monges lá, e fala que existe uma linha do tempo em que você não consegue voltar para alterar, porque ela sempre se refaz. Evento canônico. É o ponto absoluto, evento canônico. É um evento canônico, né? Que ele não consegue voltar ali. Então eu imagino que não importa o quanto o Cable volte, Genosha vai sim vai cair, sempre vai acontecer, entendeu? O que pode acontecer são as variações de linha temporal aí, que depois disso são apresentadas, na verdade, né? Lembrando que... Convergir para um evento canônico, né? Sempre exatamente. O Cable não vai conseguir salvar a sua família, né? É uma coisa que um ponto pacífico ali que não tem como voltar, uma linha fechada do tempo, ali um nó, na verdade, do qual você não consegue desfazer. No entanto, lembrando que você tem mais histórias e outra, a tendência da animação, por mais que ela, digamos assim, ela corra separado, seja um universo diferente, seja uma linha diferente, você tem coisas no MCU acontecendo, nos live actions, assim, que o nerdice quer ver a coisa meio que misturar, por mais que a gente sabe que não vai acontecer. Por quê? Porque
os diretores, os redatores falaram que X-Men 97 é uma linha só dela, que não acontece isso. Mas eu acho que vai pincelar de certo modo. Mas pode influenciar, né? Você pode ter relações. De repente, mostrar uma linha de tempo que cruza com isso, por mais que ela não seja canônica dentro do 97. Pode não ter relação direta, mas pode influenciar. Agora vai, meu querido, fala da família Summers, que você tá babando. Essa aí, eu gostei da interação dos Summers, cara. Fala da família Summers, vai. Eu gostei cara, muito, então, eu achei uma das partes mais divertidas do episódio, e ela conseguiu ser divertida sem ser boba, né? Sem ser infantil, sem ser... Ela é muito... aquela comédia familiar. Piegas, na verdade. Ela é piegas. Exato, piegas, sem ser piegas, sem ser MCU, sem ser humor MCU, tá ligado? Não falando mal do MCU, o MCU tem pontos de humor muito interessantes, mas a gente já sabe aquele mesmo estilinho de piada do MCU que adora quebrar momentos de seriedade, de profundidade com aquela piadinha e tal. Exatamente. Famoso alívio cômico. E aqui eu senti que ao mesmo tempo que a gente teve uma cena divertida, em que a gente teve tanto suspense, terror, com aquela cena da mãe do Bastion e tal, aquela cena dela virando sentinela, putz, aquilo ali é assustador. Cagaço, hein, velho? Aquilo ali dá cagaço, tá ligado? Cagaço, e assim... E aí o segmento com eles no Porsche, com eles no jato e tal, aquela interação meio travada entre o Cable e a Jean querendo, tipo... Ela teve aquele diálogo maravilhoso com o Noturno no começo do episódio, tá lá, sangue é sangue, família... Falar pro Cable assim, quem é você? Exatamente, Falta falar isso. É isso que eu queria ouvir. Você esperava uma roupa preta? O que você esperava? Uma roupa preta, exatamente. Eu tô doido pra ver essa fala acontecendo. Vocês estão ligados que foi proposital, essa sátira. Sim, por causa totalmente proposital. Porque o que acontece? Nos filmes da Fox, eles sacaneavam. Vou ter que usar um color preto? Não, é de couro. O que você esperava? Yellow Spandex? O que você esperava? E é o inverso, cara. Isso eu achei muito... Eu acho que essa animação, que ela brinca com essas referências, cara, que é muito interessante, assim. Sim, assim, a gente não vê, cara. E, tipo assim, principalmente quem é fã mais na raizão igual a nós, cara, se diverte, assim. Eu acho que, assim, quem nunca pegou e vai pegar agora, fica ainda um pouco perdido dessas referências, né? E sim, eu vou ter que dar uma palmas dessa interação familiar com a família Summers, né? Que pra mim, eu achei que não foi barril, eu achei que foi proposital para desenvolver essa relação do Cable com os seus pais. Eu achei... Né? Eu acho muito que daqui pro final da série ele vai estar meio que aceitando melhor a Jean, meio que tentando enxergar ela como essa figura materna, porque ela é o que existe de mais próximo à mãe que ele nunca conheceu, né? Por mais que ele tenha aquelas interações momentâneas com a Madeline, toda vez que ele tentava impedir aquele evento em Genosha, ele nunca conseguiu ser filho, né? Ele perdeu o pai quando o Scott e a Madeline mandaram ele pro futuro com o Bishop, e perdeu a mãe toda vez que ele foi forçado a presenciar os eventos em Genosha, né? Muito triste a história do Cable. Se a gente for falar do Cable, a gente conhece o Cable do universo do Deadpool, que ele tá tentando impedir a morte da própria família, lá tipo no Deadpool 2 e tal. Véi, nada daquilo sequer se compara ao sofrimento de um cara que tem que ver a mãe morrer 50 mil vezes e que não consegue ter interação com o pai porque ele acredita que o pai o abandonou, sabe? O Cable é um personagem tão complexo e muitas abordagens de adaptação acabam reduzindo ele tanto a esse brucutu cheio de arma Exterminador do Futuro, sabe? Tem tanto potencial para se adaptar a um arco foda do Cable. E eu vejo que eles estão... funcionaria um episódio solo, só dele, nem que fosse um especial. Segunda temporada tá aí, Segunda temporada só nem que se fosse assim, dessa saga do Bishop, vendo ele crescer, né? E sim, ele se tornando o Cable que a gente conhece hoje, né? Exato. Tem um comentário aqui do Nando aqui, que eu achei interessante, ó. Ele falou assim, que ele gosta do Magneto como um vilão complexo ou um vilão mais humanizado. Ele pode inclinar a anti-herói ou até herói por alguns momentos, mas a máscara cai em algum momento. Não acho que o Magneto é vilão. Não vou conseguir concordar com esse comentário. Desculpa. Por que, Tarcísio? Eu não acho que ele é vilão, né? Eu acho que ele é, de fato, um anti-herói mesmo. Ele tem os próprios princípios e vibra nesse... Ele é um idealista, na verdade. Qual é o objetivo de um vilão, né? O que define um vilão? Um vilão é aquele cara que praticamente ele não importa com efeitos colaterais, ele quer exterminar para reformular do jeito dele. No caso do Magneto, não é isso. Ele quer defender
a raça dos mutantes, cara. Ele não tá querendo matar, eu quero matar por meu prazer e depois fazer que nem o Thanos, assim, ó. Eu quero equilibrar o jogo. Porque o Thanos é isso, né? O Thanos, eu quero exterminar para equilibrar o jogo, não importa quem seja. Mas o problema é que a ideologia do Thanos é furada, tipo, cientificamente furada. A diferença é essa. O Magneto, você não tem como, academicamente, você não tem como refutar ele. É muito difícil, sabe? Já o Thanos, é só você pegar um pouquinho de sociologia, um pouquinho de geopolítica, pronto, acabou. Acabou a teoria do Thanos, de que... Você cala ele, né? Você cala ele em 2 minutos. Você cala ele em 2 minutos de discussão. Apesar dele ser o Titã, ele é o Titã louco. Aí, né? Tipo, esse é o grande diferencial. Sabe, eu tenho 26 anos, eu provavelmente sou a pessoa mais nova nessa live, mas sabe quando você tem aquela impressão de, tipo, eu fui introduzido aos X-Men com a animação, com X-Men Evolution e com os filmes da Fox, principalmente. Sabe quando você assiste aquela parada e você fala, tipo, é essa pessoa que é o vilão? Tipo, essa pessoa que você tá tentando me convencer que é o vilão? Tipo, nem os filmes conseguiam fazer isso pra mim, indivíduo, tá? Você pode ter outro recorte, outra percepção dos fatos. Mas pra mim sempre funcionou assim, eu olhava pro Magneto e falava, tipo, eu criança, tipo, esse cara é vilão? Tipo, não tô vendo ele matando ninguém a troco de nada, eu não tô vendo... ele fazendo alguma coisa meio extremista, né? Eu tô vendo ele tentando defender a própria raça, eu tô vendo ele tentando buscar sobrevivência, sabe? Difícil demais, eu não sabe? vou falar que eu sempre vi ele nesse termo vilão, não, mas eu sempre vi ele como rival do Xavier. Isso aí não tem como falar que não é, né? É o rival antagonista. do Xavier. É o antagonista, boa. É uma boa definição. Antagonista, eu não vou falar anti-herói, porque ele não é herói também. Né? Ele defende o ideal, mas ele não fica salvando. Ele é por convenção. Quando convence a ele salvar, ele vai salvar, entendeu? Mas assim, quando não fere os ideais dele. Assim, acho que eu sou o mais velho da live, eu peguei X-Men dos formatinhos, cara, daquelas gibizinho pequenininho assim, tá ligado? Eu também peguei. Peguei ele, então... Hoje aqui. Peguei eu sou da época do X-Men Uncanny, tá ligado? Eu sou da época dessa... Outra, peguei essa época aí do Uncanny também. Peguei do Uncanny, do formatinho, tá ligado? Então, peguei também. Assim... Se eu não me engano, o meu Wolverine é da coleção do Uncanny. Esse uniforme, se eu não me engano, é da coleção do Uncanny. Isso aí. É do Uncanny. Bacana demais esse uniforme. Então, assim, eu peguei dessa época, eu peguei anterior, na verdade, aos X-Men do X-Men 97, entendeu? Eu sou da época do... Como é que chama? Sou da época daquele Homem-Aranha antigão, tá ligado? Que passava... Do Homem-Aranha dos anos 60. Spider-Man. Exatamente. Então, eu sou da época dos Vingadores também, dessa mesma época, tá ligado? Por quê? Porque eu pegava reprise, eu não assisti. Claro. Mas eu pegava reprise. Pô, não sou tão velho também, né, cacete. Então, eu tenho essa coisa... Net sem óculos, existe uma diferença entre antagonista e vilão. Eu concordo que ele é um antagonista. Mas aí qualquer pessoa que ele é um antagonista. Eu também concordo. Entendeu? Porque entra naquilo que a gente debateu numa das nossas lives. Eu acho que o antagonista é quando ele passa uma força motriz, né? Pro protagonista fazer a sua história. Tipo, exatamente. Ele dependeu... É como se fosse assim, ele fazer... Ele contrabalança, na verdade. Contrabalanceia o protagonista. Ele contrabalanceia Se existisse um filme que trouxesse, por exemplo... Na real, a gente tem um filme, por exemplo, do Coringa, mas é que no Coringa, o personagem principal é o Coringa e o vilão da própria história dele também é o Coringa. Mas se existisse um filme que existisse Batman e Coringa, numa perspectiva do próprio Coringa, o Coringa seria o protagonista e o Batman seria o antagonista. O que não quer dizer que o Batman é o vilão. Coringa é o vilão. Mortal. É a melhor piada história. Mortal. Exatamente. Porque o Coringa existe porque o Batman prova sua existência. Né? Piada Mortal prova isso, entendeu? Olha, esse último comentário que chegou aí, por mim, eu estampo. Ouvindo as considerações de vocês sobre o Magneto, concluímos que ele é a própria definição da evolução, pois não se encaixa em nenhum padrão comum. Isso aí eu vou ter que concordar. E ela que ainda concorda que ele está mais para antagonista. O mais próximo classifica. Exatamente. O que eu vejo é que se a gente for pegar entre Xavier e Magneto, entra naquilo. É 2 versões da mesma história. É 2 versões. Só que uma história
quer ferrar com a outra. É o que eu entendo com o que o Magneto quer fazer. O que eu vejo é igual que o Brunão falou. O Magneto, ele tava só escutando, só, tipo assim, vão ver o quanto ela aguenta desse negócio de pacifismo e não sei o que e tudo mais. Aí esse episódio, o próximo episódio, ou esses últimos, é onde a gente vai ver agora o que a gente fala, o lado verdadeiro dele. Não é querendo que rodar o disco de novo e tal, não é querendo rodar o disco de novo, parecer disco arranhado e tal, mas eu acho que é muito fácil pro Charlesinho Xavier, que nasceu em berçozinho de ouro, foi criado em mansão, acho que é muito fácil para um cara que tem mutação com passabilidade querer falar de convivência pacífica. Se ele fosse um Morlock e morasse no esgoto, eu queria ver o que ele achava sobre isso, sinceramente. Eu não quero falar muito disso, eu ainda quero fazer um vídeo todo só sobre isso. Inclusive, só já aproveito para fazer um jabá. Amanhã, lá na Toca do Nerd, tá saindo uma tier list falando sobre todos os filmes dos X-Men da Fox. Fiz especialmente para esse momento. Top. Tá, aí agora eu quero ver vocês. Vamos comentar um pouquinho. Obrigado, querido. Brigadaço. Agora vamos comentar um pouquinho sobre a treta entre os... Cara, eu tenho que parabenizar aquela treta, velho. Noturno e Wolverine contra os humanos fundidos a Sentinela, cara. Meus dois X-Men favoritos lutando juntos, velho. Eu que pedi por essa cena. Essa cena foi encomendada pra mim. Foi pra mim essa cena. Não, aqui dali, cara, Cara, aqui dali, aquela treta ali resume-se numa palavra. Cinema, velho. Cinema, cara. Eu acho que pra mim, se fosse pra um live action aquela cena, cara... É o que eu sempre quis ver. É o que eu sempre queria ver, mano. Essa adaptação do Noturno tá me dando tanto gosto de assistir, porque nos episódios em que ele aparecia na série de 92, perdão aos fãs, eu sou muito fã dessa série também, cresci com ela, influenciei minha namorada a ver, ela tá completamente viciada na série de 92, já terminou, se brincar vai assistir tudo de novo, mas assim... Terminei em 97. Tô conseguindo ouvir. Terminei em 97 e já tô revendo episódio 97. Exatamente, ela tá já vendo tudo em loop de novo, de tão viciada que ela tá. Mas de verdade, o Noturno que foi adaptado para aqueles 2 ínfimos episódios em que ele aparece é um Noturno de uma nota só, é um Noturno religioso, e ele não é só isso. Não, o personagem tem tantas camadas, cara, sabe? Ele tem tantas camadas nos quadrinhos, eu acho que é assim, para mim o Noturno, cara, em 2 episódios que, tipo assim, que aparece pra preencher o carisma dele, era o Noturno que eu queria ver. Um cara sensível, religioso, carismático. E cada diálogo dele é uma pedrada. Toma. Esse é, cara, o Noturno da X-Men 97 é o Noturno que eu queria ver hoje, velho. Esse Noturno aí, quando ele ficar mais velho, ele vai escrever um livro motivacional, tá ligado? Depois ele vai vendendo, teletransportando e vendendo, assim, ó. Vendendo só no teletransporte. Porque de porta em porta. Ele consegue... Olha essa pra pensar nessas coisas. Ele consegue mudar a mente de uma pessoa com um diálogo, que nem a vampira. Cara, a vampira destruída, com raiva, querendo meter o dano mano. E não sei o quê. E o Noturno não conseguiu, cara. Ele conseguiu dialogar, né, com a raiva da pessoa, né? E mostrar também que a pessoa, ela não é porque ela, digamos assim, ela nasceu como menosprezada pela sociedade, como uma órfã. Ele mesmo se coloca no lugar, eu também fui órfão. Exato. Eu também estava lá na mesma situação que você, enfim. A conexão dos dois é muito bonita, né? Muito palpável. Muito foda essa conexão dos dois. Ó, antagonista é o Bastion, protagonistas são os X-Men e o Magneto. Olha, a gente não tá falando do antagonismo do Magneto aplicado apenas a essa narrativa em específico, X-Men 97. Nós estamos usando uma recorrência que existe durante todos os 50 anos de publicação dos X-Men. O Magneto é um antagonista dos X-Men. Ele está aqui dentro da equipe num caso específico. Nando, você queria... É que nem eu falo, o Bastion, ele é o vilão da série. Exato. O Magneto, ele nasce como vilão, mas ele nasce como vilão, só que o vilão pontual que a gente viu agora. Vai sendo moldado. O que a gente estava falando, defendendo, é como que o Magneto ele foi moldado durante essas 2 séries, entendeu? Sim. E como que ao final dessa batalha contra o Bastion agora vai moldar os dois. É como que os dois agora vão se tratar agora. Mesmo os dois tendo o mesmo objetivo, só que agora 2 ideias diferentes. Tanto que o Magneto, ele tava só aguentando,
E no próximo episódio a gente vai ver agora a virada de chave, entendeu? Não, é isso que a gente queria Acho que explicar. foi o Jonathan que falou que não gosta de vilão que vira mocinho. Não sei se é o Jonathan ou se foi alguém que participou aqui no nosso Pod Meu Nerd. Falou assim, cara, uma coisa que eu não gosto é quando o cara é vilão hoje e lá na frente ele vira um mocinho, vira um bonzinho e não sei o que tal. Isso não é comigo. Eu gosto quando o vilão é vilão e continua sendo vilão, tal. Não Você mesmo que falou isso aí. Você mesmo que falou. Não, eu não. Você falou que eu lembro. Eu não ligo pra isso. Não foi eu, não. Acho que tem uns personagens assim. Tem uns personagens aí que dá pra falar mesmo. Ó, o Nerd Sem Óculos, ele disse assim, ó, que a relação da Irmandade da Vampira com o Noturno é muito maneira. Isso me lembra muito em X-Men Evolution, quando a Vampira está mal por conta do apocalipse, ele vai lá com ela sobre serem irmãos. Putz, isso aí outra série que eu sou apaixonado. Outra série que eu sou apaixonado que eu cresci vendo. X-Men Evolution ficou muito boa, cara. Eu gostei dela. Verdade. Assim, marcou época também, por mais que assim ela tenha acabado, assim, mas ela merecia, na verdade, ser considerada de certo modo. Injustamente cancelada. Enfim. Eu tenho uma visão sobre alguns heróis, assim, alguns personagens, cara, que, o Magneto, por mais que ele seja idealista, agora tá na hora de tirar texto dele, cara. Tá na hora de tirar texto, assim como eu acho que o texto também do Cable, às vezes, se fosse fazer uma história dele, era a menor coisa. Cara, a segunda temporada tá aí, velho. Entendeu? A ideia tá aí, ó. Texto pra ele é o de menos. Ele tem uma motivação, ele vai e faz, é o personagem o inexorável, tá ligado? Ele tá lá, vai, define, prova que ele é o cara, que ele é o macho da história, o testosterona, ele vai e faz, ele tem só a motivação, tipo o Exterminador do Futuro, tá ligado? Ele tem seu carisma, tá ligado? Por mais que ele tenha todo um background a ser contado, da família, da mãe que ele sempre vai morrer, e de todo o sofrimento que ele passou, ele é um personagem que não necessita de tanto texto. A mesma coisa o Magneto. O Magneto, ele tem as discussões filosóficas, mas agora, nesse momento, é hora dele baixar aqui e, o Magneto ficou louco, ele tá acabando com tudo, ele vai destruir tudo, e começa, e todo mundo, e ajuda ele, vamos lá, mas aí, acabou, Magneto, você ainda tá louco, cara, peraí, calma, acabou. Então, não, mas aí, Bruno, entraria no que o Tarcísio falou, que agora eu acho que tá na hora da segunda temporada construir esses pontos de vista agora. Uhum. Porque é igual, a gente não teve o ponto de vista do Cable. O que deu pra entender naquela interação com o Summers, com a sua família, é que ele tá tentando arranjar um jeito de dar aquela explicação do Fera, de cancelar aquele evento canônico. Entendeu? Por isso que agora ele tá tentando interagir. Assim como que agora, que eu acho que a segunda temporada tá na hora de explorar quem? Magneto, Cable, um pouquinho mais da Tempestade, eu acho que ela tá bem apagada nessa história. Não sei ela na opinião de vocês aí. Não, ela vai voltar, mas esquenta não. O fogo é voltar pra definir, tá ligado? Eu acho que ela tem que voltar já pra fazer parte do contexto todo, porque voltar pra definir, feito Miss Marvel aqui no Vingador Ultimato, aqui que voltou só pra... Capitã Marvel. Capitã Marvel, na verdade, que voltou só pra definir, entendeu? Ela tem que voltar agora, tipo, o Xavier falando eu voltei e tal, daqui a pouco eu escuto uma voz. Xavier, eu também voltei, de repente vamos lutar junto. Pronto, acabou. Sabe, se tem um defeito no roteiro dessa série contínua, assim, dentro de todos os episódios, é uma justificativa decente do porquê que a Tempestade não meteu o pé de volta no instante em que ela viu a reportagem na TV. Cadê essa mulher? Tudo bem que a gente pode até entender que os eventos estão se passando ali, a gente não sabe a quantidade de tempo que se passou em que ela estava ali com o Forge, sem noção do que estava acontecendo, quando é que aquela transmissão foi feita, mas assim, eu esperava muito que ela fosse voltar nesse episódio no meio da treta, sem saber o que estava acontecendo nem nada, mas mandando os raios em cima dos caras. Quando ele tava lá ali com os Shiars, né? Exato, ela só vai voltar quando o Xavier chama, tipo, sério? Sério que vocês construíram essa história foda da Tempestade, que inclusive, seu Jonathan, eu vou responder diretamente a um comentário que você fez na live anterior. A Tempestade não tirou os poderes do cu no retorno dela. Ela já havia sido curada, mas ela estava com um bloqueio. Pelo menos foi assim que eu entendi. No momento que ela sai da máquina do Forge, ela já estava curada. O problema era aqui, o trauma. No momento que ela supera o trauma, acabou, meu amigo. Deusa.
Foi isso que eu O falei. Homem-Aranha do outro que esquece pra não mandar teia, né? Foi isso que eu falei. Foi isso Né? que eu falei. Respondeu agora. Respondeu, Tem não, duas? tranquilo. Só que Foi o que eu isso que eu reclamei é que o falei. episódio não, tipo assim, não teve uma explicação bem direta, entendeu? Ah, interpretação. Nem Entendeu? tudo precisa ser falado. Entendeu? É por isso que eu reclamei um pouquinho disso. Que eu lembro que a galera do TikTok tá me hateando até hoje. Eu só deixo pra autorar e o compartilhamento ali, ó, só rolando, né? Não, isso é massa, né? Quando a gente, quando tem muito engajamento assim com a informação, uma afirmação polêmica, é massa. Agora, cuidado, porque esse seu discurso é perigoso. Você pode passar por um viés que você não tá querendo colocar. Cuidado. Não, sim. Aí eu lembro que o pessoal falou, não, o que você é? Você é o Deus Amar? Eu falei, não. Aí eu só, deixa. Mas aí sai correndo. você me respondeu. É aquele negócio, publica e sai correndo. Mas eu sim, falei com o Jonathan sobre essa cura dela, que ela já poderia ter sido curada, só que na minha perspectiva não foi questão mental, foi questão de atraso de máquina mesmo. Foi, não, entre aspas, né? Tipo, ela recebeu a cura, mas retardada. Não foi imediato. Tipo, ela não manifestou imediatamente, mas já estava curada, só faltava desbloquear, enfim. É uma discussão válida. Isso aí vai estar no livro motivacional do vai estar no dele, ele vai escrever isso aí. Na verdade, vai estar no livro de... Cara, do Budemar tem que criar um livro assim, falo, melhores discursos do Noturno. Aí fazer um compilado, vamos fazer um compilado, fazer um livrinho assim. Budemar, inclusive, aí, tá? Eu quero responder ao comentário da Andressa aqui, ó. E o núcleo da Jubileu com o Roberto, particularmente, acho descartável. Eu vou discordar, porque, assim, é um núcleo micro em um universo macro. Os X-Men, desde a primeira edição de 62, eles já têm esse truque de iniciar um arco mostrando um novo mutante chegando na mansão e reapresentando esse universo para o espectador e para o leitor. Foi assim com a Jean Grey em 62, foi assim com a Jubileu em 92 na série animada, foi assim com a Kitty Pryde também na Nova Gênese. Isso é muito normal. E, assim, eu acho que o núcleo do Roberto, ele tá sendo tão profundo que a personagem que mais me deu ódio no coração em todo esse episódio não foi nem o Bastion, foi a mãe do Roberto, que é aquela pessoa, filho, tudo bem que você é gay, mas não seja gay, sabe? É aquela metáfora clara do filho que tá tentando sair do armário. Na verdade. Exato, se abrir com os pais. Você sai do armário, mas você não extravasa, tá? Tipo. Exatamente. É história. Exatamente. Aí chega a porra dos sentinela na festa da mulher. Não, filho, tá tudo bem, eles são bonzinhos, vai com eles, vai. Vai com eles, velho. Talvez o que quebrou o clímax foi aquele episódio dos fogos. Talvez seja isso, porque aquele episódio foi tanta decepção que talvez esteja reverberando. Você achou decepcionante o episódio do Motendo? Sério? Achei. Eu não achei decepcionante. Não é que foi decepcionante. Ele é um fanservice. Entenda bem. É um fanservice. Não, eu curto esse negócio de games. Você tá doido? Game 2D, 3D. Pra quem joga Marvel vs Capcom ali. Mas é que aquele episódio eu acho que foi muito preparado para eles e deveria inverter. Por exemplo, foi pouco tempo demais para a Tempestade e foi muito tempo para eles. Eu concordo. Poderia ser invertido, digamos assim. Isso eu concordo. Se fossem 2 episódios de duração normal, beleza. O problema é que às vezes você tá com um número de episódios X já pré-definidos pro começo da temporada e tem coisas que você quer explorar. Eu achei uma boa solução se o problema foi esse. Se o problema não foi esse, aí foi um problema de criatividade. Aquilo que eu disse até numa live. Tipo assim, poderia ser um episódio só filler da Jubileu, aí o outro só do Tempestade recuperando os poderes. É filha de qualidade. É time que tá ganhando, tá ligado? Você mexe, tá ganhando mesmo, então a gente pode colocar o time B pra jogar, porque não vai perder, já estamos ganhando, entendeu? Então ver como é que eles se comportam, como é a sinergia dos dois ali, e ver se ele vai, entendeu? Aí acabou, fechou. Tem gente que não gosta da Jubileu, eu gosto da Jubileu. Eu gosto. Porque quando eu li não sou tão fã dela, não. Eu li o HQ do Marvel versus DC Comics. A Jubileu namorou o Robin. Cara, muito boa. Muito boa. Eles lutaram um contra o outro primeiro, né? Primeiro luta, se bate e depois se ama. Maravilha. Tá top de linha. Eu curto ela.
Só que eu acho assim que, às vezes, dependendo do contexto que a gente estiver olhando, ela é meio chatinha, cara. Ela é. Eu acho que assim, que nesse episódio, Teenager. eu senti que, pô, eu acho que a Jubileu, ela é uma personagem que ela tem suas facetas, suas manhinhas ali, mesmo ela tendo ali uns 18 anos. Eu acho que esse episódio faltou... Quantos anos? 18. Tem 18. Ela tem exatamente 18. Em 92 ela tinha 13, logo em 97 ela tem 18. Isso. Eu acredito que nessa série, nesse episódio, eu achei que poderia ela, sei lá... Cara, coisinha simples, assim. Um exemplo, ela tá lá algemada, pá. Aí, de repente, ela fala assim, mas só vou ali na janela só pra tomar um ar. Aí, de repente, ela se jogar, sabe? Aí ela morre, porque ela tá com colar. Não, sim, mas tô falando, ou de última hora ali achar alguém só pra não ser presa, entendeu? Poderia estar criando artifícios pra Adianta, mas aí então, mostrar mais a personalidade dela, entendeu? O que eu acho. Comentário do Nerd Sem Óculos. Jubileu é boa pra festas, aniversário e ano novo. É bem isso. Cara, quem iria contratar ela? Eu, se ela não fosse muito... Eu iria contratar. Que judiação. Agora, assim, existem alguns problemas, né? Tudo bem, você pode não gostar do arco da Jubileu, ou você pode ser como eu e o Eliezer, que gostaria de ver mais até da personagem. Agora, tem um personagem que até então a série não estava muito ligando para ele, e eu, como fã dele de coração desde os meus 5 anos de idade, eu ficava assim, poxa, sério que eu não vou fazer nada com ele e tal, que ele não vai ser relevante. Aí começam a dar uma ceninha para ele, uma ceninha aqui, uma ceninha ali, e nesse episódio, a gente estava até falando sobre isso um pouco mais atrás, o Logan deu uma brilhada, né, gente? O Wolverine, finalmente, ele teve uma cena foda aí, gente. Puta merda. Então, mas aí eu queria ver com vocês, assim, vocês acham que nesses 2 últimos episódios, aí já vou emendar, quem que vocês acham que pode ser o destaque aí? O grupo inteiro? Eu quero mais Wolverine, eu quero mais Wolverine. Sou fã do Wolverine também, entendeu? Eu gosto do Wolverine. Eu quero mais Wolverine. Eu vou ser sincero pra vocês, eu tô achando o Wolverine bem apagado nessa série. Tá apagado. Tá muito apagado, cara. Quem? Wolverine tá apagadão. O defeito dessa série é que o Wolverine tá apagado. Porque se começarem a acender mais ele, aí vai levar diretamente para um universo em que nós tínhamos o protagonismo total do Hugh Jackman, em que o filme só ligava pro Wolverine, praticamente não desenvolvia os outros X-Men. Eu acho que o Bodemeyer, ele tá meio que dando troco. Da mesma forma que ele fez a piada do Couro Preto, ele tá meio que dando troco em a gente que teve aí 10 anos de Wolverine, agora ele tá querendo dar atenção ao Ciclope, ele fez o melhor Ciclope dos últimos tempos, de longe. Sim, ele tá querendo dar atenção pra Jean. E o Jonathan é fã do Ciclope da live action, tá? Putz, John. É piada. É meme isso aí também. Não, é que eu acho que eu não sei quem foi que foi zoar o Jonathan. Falou assim. Foi o Samuca do Cabine do Tempo. Foi o Samuca do Cabine do Tempo. Assim, vamos colocar aquele moleque até vai. É que esse Samuel, o moleque do Apocalipse, né? Como moleque, até engulo ele, mas as versões prévias do Byron Singer, isso aí. Tipo assim, é que esse Samuel do Cabine do Tempo, ele fica falando um monte de besteira, né? Depois do 8 dele de Shazam 2, eu já não perdoo mais ele, não. Não, velho. Não dá pra dar. O cara deu 8 pra Shazam 2, cara. Aí não dá, não, velho. Ninguém merece. Entendeu? Assim. Falando dos filmes, cara, acho que, voltando, a gente sempre vira e mexe, dá uma falada, dá uma ranqueada nos filmes, cara. Eu acho que dos filmes, eu gostei muito do First Class, cara, e gostei bastante do Dia do Futuro Esquecido, entendeu? Gostei do Primeira Classe, entre aspas, porque foi o primeiro, tem uma questão de... Primeira Classe não, do filme, porque o primeiro, né? Porque ele foi o primeiro que a gente teve contato e tal, assim. Mas eu gostaria realmente de ver os outros personagens com mais protagonismo, na verdade. Tirando o foco do Hugh Jackman, que virou um buraco negro da franquia toda, na verdade. Onde tudo convergia para ele. Então, a série já começava com ele. O primeiro filme do X-Men já começa com ele, assim, encontrando, no caso, no começo, a Jubileu lá, enfim. Então, mas aí, Bruno, pegando o gancho do Tarcísio aí, o Tarcísio falou um ponto interessante. O Tarcísio ele falou um ponto interessante. Vocês acreditam, assim, que essa série, deixando o Wolverine aí apagado aí, seria, digamos, um contraponto do que a gente vai ver ele mais destaque em Deadpool e Wolverine? Ou não? Seria tipo um contrabalanceamento aí ou não? Eu acredito que sim. Eu não sei se eles escreveram a série já pensando em Deadpool e Wolverine,
Mas eu acredito que é um troco que o Boldemire quis dar a essa abordagem que o Bruno estava comentando, de que tudo convergia para o Wolverine no universo dos cinemas que a gente conhece. Inclusive, eu acho que, por mais que eu odeie X-Men Fênix Negra, X-Men Apocalipse tem o Wolverine, mas por mais que eu odeie X-Men Fênix Negra, é um filme que teve o cunhão de não mostrar o Wolverine. Eu amo X-Men Primeira Classe justamente porque ele é um filme excelente e que teve aí o culhão de dizer, olha, a gente tem um universo de X-Men que é completamente calcado em Wolverine, foda-se, vamos rebutar. Ah, não vamos rebutar, vamos fazer um prequel, porque a gente sabe que aconteceu isso no meio do processo, né? Era pra ser um reboot, virou um prequel. Que não trouxe o Wolverine, trouxe uma cena do Wolverine pra dizer que ele tava ali, mas o Wolverine não é uma peça central. A peça central era quem sempre deveria ter sido, Xavier, Magneto, com as escalações primorosas do McAvoy e do Fassbender, né? Então, eu acho justa... Olha que coisa linda, olha que coisa maravilhosa que ele tá mostrando aí. Eu quero ver o velho Logan, cara. Eu quero ver uma trama desse velho Logan ainda adaptado, nem que seja pros desenhos. Assim, pensas que essa versão agora com Deadpool deve pincelar uma coisa do Old Man Logan. Mas eu tô achando que é bem isso mesmo. É bem isso. Que esse Wolverine vai ter matado os Porque ele já fez merda, tá ligado? Então, até assim, porque eu vi uma matéria, eu acho que foi do Omelete, falando que o Kevin Feige, ele não estava querendo que o Hugh Jackman voltasse para fazer o Wolverine por conta do Logan. Por conta do Logan, porque por causa que ele terminou a história, de acordo com o Kevin Feige, ele fechou bonitinho. E se ele voltasse para fazer o Deadpool, poderia ser que meio que mexesse nisso aí, né? Só que aí o Hugh Jackman foi e ligou lá pro ator do Deadpool lá e falou, ó, se você Ryan Reynolds. Isso, se você aceitar, eu tô com você. Aí ele falou, vamos tacar logo isso aí e deixa esse velho Logan, não vai mudar o que foi finalizado. O advento do multiverso, por mais que seja uma desculpa para um monte de crossovers que às vezes nem fazem sentido, não erramos. Ele também é uma coisa que pode trazer algumas coisas interessantes, alguns encontros interessantes pra gente, né? É possível a gente não mexer em Logan e que bom, deixa Logan perfeitinho. Ou seja, é igual o filme do Logan. Pretérito Imperfeito, do filme passado, do Logan é magistral, né? Cara. Eu gosto muito demais do filme do Logan, cara. Ouso dizer, talvez eu seja crucificado aqui, talvez eu seja crucificado pelo próprio Bruno, mas eu acho o Logan melhor que o velho Logan dos quadrinhos. A saga principal. Eu ainda prefiro o velho Logan dos quadrinhos. Eu chorei lendo o HQ, pô, eu acho magistral também, mas eu acho que o filme me toca mais. Justamente porque a melodia é triste, né, do filme. Eu achei interessante, cara. Cara, agora vamos, chegando pros finalmente, vou jogar a seguinte pergunta. Quem que pode derrotar o Bastion aí? Xavier, o Magneto ou o X-Men equipe? Eu queria que fosse a equipe, mas eu acho que a coisa dele é com o Magneto mesmo. O Magneto que vai descer a porrada. Também acho que é o Magneto que define, mas acho que tem mais gente para entrar nessa brincadeira aí. Acho que assim, eu acho que vai ser equipe. Vai entrar mais gente porque é a tendência a colocar mais personagens na brincadeira, e ele já deu a entender que eles já estão mostrando esses personagens assim. Então, eu acredito que a próxima temporada seja um mix, na verdade, de mais equipes, de mais, talvez, o ensejo já dos Vingadores na brincadeira, sabe? Trazendo o MCU de fora. Assim, é o X-Men? É sim, é X-Men 97. Não. Sei lá, eu acho que tem. Vai rolar spin-off dessa série. Já falaram aí que tem spin-off, que vai rolar spin-off de X-Men 97 para outras. Deixa eu jogar uma teoria. Deixa eu jogar uma teoria que me veio agora na cabeça. Vai. A gente não sabe qual vai ser a reação dos X-Men individualmente ao retorno do Xavier. Mas será que o Ciclope não vai ficar meio puto com a postura que o Charles meio que escolheu? Eu acho que vai ter uma revolta. A gente tava aqui precisando de você e você tava lá sendo um Zé Buceta do caralho com a Lilanda. Sério que você tava... Sério que era isso que você queria? Que você ia deixar a gente? Aí, a gente tá se lascando. Quando a gente tá se lascando, você tá namorando em outro universo, cara. Exato. Pô. Aí sabe o que eu acho que vai acontecer? Eu acho que o Scott vai ficar puto, vai deixar de ver o Xavier como um exemplo, como esse deus na Terra, essa pessoa que tá num pedestal, que é justamente o que eu coloco também. Né? E vai rolar um X-Factor.
Ah, sim. X-Factor é Certeza. fato. Se X-Factor. duvidar, quem sabe apareceu o filho do Xavier com aquela Shiar, né? Olha aí. Não. Aí é plot feito pra segunda temporada, hein? Eu não sou muito de fazer teoria, já fui muito, mas hoje em dia eu tô mais quietinho. Mas isso aqui, pra mim, faz todo sentido acontecer. Scott Summerzinho ficar putinho com o Xavierzinho e fazer o X-Factor e ir embora fazer o X-Factor. Ele já queria sair dos X-Men pra criar o filho dele. Já queria. Talvez ele vai sair, ele vai pedir pra sair. Pede pra sair, vai. Pede pra sair. Aí o Nerd assim, óculos, imagina um Legião aparecendo. Eu falei, não, deixa essa mágoa quieta aí. Eu quero o Gambit voltando como cavaleiro do Apocalipse. Aí Mas sim. você acha que o Apocalipse vai voltar? Não, é cavaleiro do Apocalipse, não um arauto do Apocalipse, é como um cavaleiro mesmo. Sim, porque nas HQs ele volta como um cavaleiro da morte, né? Então, mas não foi no X-Men Evolution que o Gambit estava como cavaleiro do Apocalipse? Se eu me engano, não. Os Cavaleiros do Apocalipse em X-Men Evolution eram a Mística, o Xavier, o Magneto e... Mística, Xavier, Magneto e Tempestade, se eu não me engano. Se eu não me engano, eram esses 4. No Evolution? No Evolution, sim. Isso. Mas no X-Men clássico já teve os Cavaleiros do Apocalipse. Já, e o Gambit tava dentro, tava no meio. Nem lembrava que eu tinha esse pôster, agora vai mais um pra parede. Olha aí, que bonito. Era o Arcanjo e o Gambit, eu acho. Não lembro. Agora. Não, ele falou aqui, ó, os 4 cavaleiros aqui, ó. Magneto, Mística, Xavier e a Tempestade. Olha aí, confirmado. Massa. Obrigado, querido. Isso aí. É isso aí, gente. É isso, meus jovens. Estamos encerrando. Próximo episódio. Que discussão boa, hein? Que discussão boa. E despedidas, Eliezer, começa aí. Discussão prazerosa. Bem, galerinha. Eu falei para todo mundo preparar aguinha, suquinho e tal, mas não preparei nada para mim. Passou tão rápido, cara. Nem deu tempo de beber nada. Mas live boa é assim, passa rápido. Vamos lá bater um ranguinho, né? Mas falar de X-Men, eu acho que foi um dos assuntos que eu mais gostei, porque X-Men, acho que foi o Tarcísio que falou que é melhor do que Marvel, né? Hipoteticamente, né? Melhor que Vingadores, melhor que... Porque, ó, você estava falando de... Só para concluir um raciocínio, você estava falando sobre aparecer muito Logan, né? Mas isso já acontece desde as HQ. Tanto que o Wolverine tem uma HQ própria dele, Wolverine. Né? Eu tinha tanta HQ com esse título, Wolverine, com histórias só dele. Então, o que eles fizeram nos filmes foi meio que puxar o que eles já faziam com a HQ, né? Só complementando isso aí. E, gente, o papo foi bom, né? Pena que tudo que começa acaba, né? Tem uma coisa que não tem como vencer, é o tempo, né? O tempo, ele inicia... Começou a filosofia de boteco da Eliezer. Mas relaxa que... Veja pelo lado bom, ele não começou com as piadinhas de tio do pavê pra comer. Não, hoje eu não falei... Hoje eu não falei de piada de corno, não. Hoje ele tá cristão com isso. Corno do Família Summers. Hoje foi o Jonathan que falou isso. Mas, né? Gente, foi um prazer conversar com vocês. Muito obrigado aí a todo mundo que participou dos nossos comentários. Quem estiver escutando a gente também pelo Spotify, quem estiver vendo o nosso corte aqui pelas plataformas de corte, seja pelo Instagram, TikTok, enfim. Gente, muito obrigado aí pela audiência e pode voltar, porque a gente vai trazer outros assuntos legais, né? Quando a X-Men acabar, não sei qual é o grande assunto legal que vai vir pra gente aqui. The Boys temporada 4. The Boys temporada 4. Top. E a gente vai estar falando aí desses assuntos que passam rápidos, né? Tanto que, eu nem vi a hora passar. Mas muito obrigado, galera. E voltem sempre aqui e até mais. Brunão, despedida, jabá do Era Nerd, é seu agora. Vamos lá, galera. Era Nerd na área aqui. Amanhã estamos lá no Up ABC, tirando muita foto de cosplay, fazendo entrevista, falando com a galera.
e divulgando mais uma vez a cultura nerd aí, tá? Só para avisar mais uma vez que a Era Nerd foi contemplada aí com uma menção no Cubo de Ouro, e você pode votar na gente, você pode aí dar essa injeção de ânimo mais uma vez pra gente aí, que quem sabe, quiçá, talvez a gente ganhe essa premiação aí. Eu acho que tem outras pessoas muito boas também concorrendo na nossa categoria, que é a categoria Geek Creators. Então, você pode ir lá, www.cubodeouro.com.br, clica lá no botãozinho lá que tem logo no começo da home do site e vai te levar para um formulário do Google Forms e você vai votando em todos até chegar no Geek Creators, onde a nossa logo, a logo aqui da Era Nerd, aqui, ela vai estar lá em primeiro lá e você vai lá, você escolhe ela e tá fazendo com certeza a gente muito feliz, entendeu? E paralelo a isso, você pode também seguir a gente, que é também uma injeção de ânimo imensa, tanto no YouTube, www.youtube.com/aeranerd, como também no Instagram, @aeranerd, também no TikTok, Aera Nerd News, e Facebook, Aera Nerd, tem Twitch também, Aera Nerd, tem Aera Nerd para tudo quanto é lugar, onde você quiser seguir a gente, você vai estar com certeza ajudando a gente a trazer um conteúdo mais diversificado aí e dando uma injeção de ânimo, com certeza, para trazer esse conteúdo. Beleza, galera? Eu agradeço, tamo junto aí, e já tem aí marcador de página para você que vai para os eventos, aqui do May the 4th be with you. Lembrando que domingo é Dia Mundial de Star Wars, galera. Dia Mundial aqui dos nossos amigos aqui. Então, aí essa franquia tão querida da gente aí. E a gente vai estar jogando um videozinho aí comemorativo. E vai estar lá, distribuindo o marcador. Quem estiver lá em São Caetano aí nesse final de semana vai receber, E obrigado, fica com Deus aí. E saúde para todo mundo. O resto a gente corre atrás, beleza, galera? Muito obrigado mais uma vez, Jonathan, Eliezer e Tarcísio Cunha, e segue os nossos amigos aqui, que também fazem um conteúdo muito legal. Boa, Tarcísio, despedidas, jabás do A Toca do Nerd, que vai ter coisa boa no seu canal lançando aí. Sim, amanhã tem coisa boa, sim. Já queria agradecer muito pelo espaço que vocês cederam aqui para mim. É sempre muito bom habitar os canais parceiros para estar fomentando discussões que são positivas, que são engajantes e que são, né, bem centradas. Já me inscrevi no Aera Nerd aqui, eu não conheci o material do Bruno, já vou dar uma olhada aqui. Ele já se inscreveu na Toca também, então em agradecimento, tome minha inscrição também, meu caro. Parabéns pelo seu trabalho. Espero que você ganhe essa premiação aí. Muito obrigado aí ao Pod Meu Nerd, muito obrigado, John, muito obrigado, Eli, por me trazerem mais essa vez. Acredito que, se nada me impedir, acredito que vai ser muito, muito bom aí voltar para os próximos episódios, quem sabe aí para o episódio final, reunindo todo mundo. Episódio final, queremos sua presença, hein? Episódio final. Muito obrigado. Já vou aí ver aí na minha agenda para ver se eu consigo conciliar tudo. Mas enfim, gente, para quem não conhece meu trabalho, meu nome é Tarcísio Cunha, eu faço conteúdo para o YouTube desde que eu tinha 13 anos de idade, já vai aí 13 anos, enfim, metade da minha vida produzindo conteúdo. Nunca fiz isso por dinheiro, sucesso, fama, até porque eu não ganho um tostão com isso. Eu faço por amor à camisa, por amor à cultura pop, aos super-heróis, aos quadrinhos. Tô sempre aí espalhando a palavra e sempre com um viés de uma discussão um pouco mais aprofundada, um pouco mais política, voltada ao social. Claro que nem sempre a gente consegue falar de política com tudo, mas em se tratando de X-Men, como eu falei aqui na live, é praticamente impossível separar a política da cultura pop. Não é feito certos canais por aí que, né, eu sempre falo, a quem interessa despolitizar a cultura, né? Vamos pensar sobre isso. Enfim, muito obrigado pelo espaço. Você que não conhece o meu canal, youtube.com/A Toca do Nerd, você pode dar uma olhada lá, se inscrever, curtir os conteúdos, tem muita coisa bacana lá. E como o John já falou, já adiantou, e eu também, amanhã tá saindo conteúdo, amanhã tá saindo vídeo tier list do universo X-Men da Fox. Falei um pouquinho sobre cada um dos filmes, como cada um dos filmes me marcou e categorizei eles lá do jeitinho que a gente gosta no tier list. Eu vou querer saber a opinião de vocês nos comentários também. Vejo vocês pela Toca, muito obrigado pela presença, minha gente. Falou vocês e tchau, tchau. É isso aí, meu jovem. Se inscrevem no canal do Tarcísio, do Bruno. Votem no canal do Bruno, a Era Nerd, lá no Cubo de Ouro. Se inscrevem lá no canal Tarcísio Cunha, Toca do Nerd, que é o conteúdo que eu tô acompanhando lá. E também já participei lá. Passando um pano, né, sobre She-Hulk, né, que foi uma série aí bem duvidosa, né, mas que o Tarcísio também participou, a gente falando mal de Lightyear, né, que foi um filme, né,
né? Mas que ele voltou aqui para falar bem sobre live action de Avatar. Seguem todo mundo, gente. A Era Nerd, a Toca do Nerd. E fazendo cronograma, tá bom, pessoal? Amanhã vai lançar nas principais plataformas de áudio aí o podcast falando de Shogun, que a gente fez a live ontem. E na segunda-feira essa live você pode ouvir nas principais plataformas de áudio aí, que a gente fez hoje na sexta-feira, e que na segunda você pode ouvir em qualquer agregador de sua preferência aí. Certo, gente? É isso. Fiquem bem, fiquem com Deus, pessoal, e até mais, pessoal. Até em breve, hein? Até mais. Tchau, tchau, pessoal. Falou, galera. Falou, meus jovens. Até.